Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nossa aula hoje é cheia de conhecimentos sobre modelos relacionais. Preparem-se para embarcar em uma jornada e desvendar os segredos por trás das tabelas, chaves primárias, estrangeiras e muito mais. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar como seria organizar uma festa de aniversário onde cada convidado tem as suas preferências de comida e de bebida? Como relacionar todas as informações de forma bem inteligente? É exatamente isso que vamos descobrir hoje juntos. Então peguem seus cadernos, abram suas mentes e vamos mergulhar nos conceitos dos modelos relacionais. Vamos compartilhar esses conhecimentos e exemplos lúdicos que vão tornar tudo muito mais divertido e compreensível para vocês. Vocês hoje vão se tornar verdadeiros mestres na organização dos dados. Eu sou Johnny Magalhães e vamos comigo! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos de modelos relacionais. Mas o que exatamente é um modelo relacional? Bem, o modelo relacional é uma forma de organizar e estruturar os dados em um banco de dados. Pensemos que vocês estão organizando uma festa de aniversário. Vocês têm várias informações importantes para registrar, como o nome dos convidados, suas idades, os endereços e até mesmo as comidas e bebidas que eles preferem. Nós vamos relacionar essas informações usando um modelo relacional. Esse modelo é como uma tabela, onde cada linha representa um registro e cada coluna representa um atributo, uma característica. Por exemplo, podemos ter uma tabela chamada convidados, onde nós teremos as colunas nome, idade e endereço. Cada linha dessa tabela será um registro de um convidado específico. Vamos falar agora sobre chaves primárias e estrangeiras. A chave primária é um atributo único que identifica cada registro de forma exclusiva. No nosso exemplo, poderíamos usar o número do telefone de cada convidado, já que a chave primária, nenhum desses números pode se repetir. Já a chave estrangeira é um atributo que estabelece uma relação entre duas tabelas. Por exemplo, se tivermos uma tabela separada para as preferências de comida e de bebida dos convidados, poderíamos usar a chave estrangeira para relacionar essas informações à tabela de convidados. Outro conceito importante é a integridade referencial. Isso significa que quando estabelecemos uma relação entre duas tabelas, precisamos garantir que os dados sejam consistentes. Por exemplo, se eu excluir um convidado da minha tabela de convidados, as suas preferências de comida também devem ser excluídas para manter a integridade dos dados. Nesse caso, por que a gente deveria excluir? Porque eu teria uma preferência de comida e de bebida de ninguém. Eu não teria essa referência com a tabela de convidados. Isso vale também se eu quiser remover outros dados, como endereço. Se eu quiser remover um convidado, não faz sentido eu ter um endereço em uma outra tabela que não tem nenhuma convidado, nenhuma pessoa atrelada a esse endereço. Vamos imaginar agora um outro exemplo. Vamos construir uma cidade chamada Cidade dos Dados. Nessa cidade, nós temos várias casas, cada uma com seus moradores. Cada casa representa uma tabela no nosso modelo relacional. Por exemplo, podemos ter uma tabela chamada moradores, onde cada linha representa uma casa e cada coluna representa um atributo, como o nome do morador, a idade e a profissão. Vamos pensar em como relacionar essas duas casas entre si. Digamos que alguns moradores tenham animais de estimação. Podemos criar então uma outra tabela chamada animais de estimação, onde cada linha representa um animal e cada coluna, novamente, um atributo desse animal, como o nome do animal, espécie, idade. Para estabelecer a relação entre as casas e os animais, usamos chaves primárias e estrangeiras. Vamos supor que cada casa tem um número único, como um endereço. Esse número pode ser a chave primária da tabela moradores. Já na tabela de animais de estimação, podemos ter uma coluna chamada número da casa, como chave estrangeira que relaciona com a tabela de moradores. Dessa forma, podemos descobrir quais animais, quais moradores têm animais de estimação e quais animais pertencem a cada casa. É como se estivesse criando uma comunidade de moradores e seus bichinhos de estimação na nossa cidade de dados. Lembrando sempre que a integridade referencial de uma casa for, por exemplo, demolida, todos os animais de estimação dessa casa também devem ser removidos
para manter a consistência dos dados. Pessoal, veja que na nossa cidade de dados, nós temos duas tabelas. A tabela de moradores e a tabela de animais de estimação. Mas se a nossa cidade for crescendo e passar a ter mais informação, se a gente tiver mais entidades, que a gente chama, no nosso modelo relacional, como é que a gente faz? A gente consegue alterar? A gente vai ter que migrar para um novo modelo? Não. O modelo relacional ele pode ser incremental. Ou seja, vamos imaginar que você queira fazer um torneio de cartas para os moradores da cidade. A gente pode criar uma nova tabela chamada torneio. Nessa tabela, a gente pode ter uma descrição do torneio, uma data, que vai dizer quando vai ser o torneio, uma premiação, os requisitos, tudo isso bem simples. E aí a gente pode criar uma outra tabela que vai juntar os moradores com os torneios. Ou seja, eu posso ter um torneio com muitos moradores e um morador pode participar de vários torneios. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar uma tabela no meio, já que, como eu falei, um torneio pode ter um ou mais moradores e um morador pode estar em mais de um torneio. Com isso, a gente consegue fazer essa vinculação. É o chamado relacionamento muitos para muitos. Com isso, a gente consegue fazer relatórios dizendo quem participou de tais torneios, quem ganhou tais torneios, ou saber quais torneios o Johnny participou e qual foi a colocação dele, por exemplo. Porque a gente pode fazer essa vinculação adicionando também mais informações. Ou seja, a gente pode criar uma tabela chamada torneio morador ou torneios do morador. E com isso a gente pode vincular a chave primária do torneio com a chave primária do morador e elas vão se transformar em chaves estrangeiras nessa tabela torneio do morador. E eu posso incrementar colocando mais informações, como por exemplo, qual a colocação que aquele morador ficou naquele torneio. Qual foi a premiação que ele recebeu. Tudo isso a gente pode ir incrementando. Vamos imaginar que é um torneio de xadrez. Um torneio de xadrez tem várias rodadas e com isso a gente sabe quem ganhou e quem perdeu naquela rodada, quem participou daquela rodada, quem enfrentou um com o outro. Com isso a gente pode criar uma tabela chamada rodada torneio, por exemplo. Ela vai ter uma chave estrangeira, ou seja, vai ter uma referência para a minha chave primária do torneio e ela também vai ter um relacionamento com os moradores, ou seja, quem participou daquele torneio naquela rodada foi quem contra quem? Foi o Johnny contra o João. E eu ainda posso incrementar ainda mais essas informações da minha tabela rodada torneio, dizendo, por exemplo, quem foi que ganhou, qual foi a duração daquela rodada, quais peças cada um ficou, como foi o tempo entre um e outro, qual o tempo que sobrou para um jogador quando acabou a rodada ou quando algum dos jogadores ganhou. Então, esse modelo ele pode ser incremental, ou seja, da mesma forma que com o Instagram você coloca várias funcionalidades com o tempo, antes não tinham Reels, antes só tinha o feed, passou a ter o Stories. Tudo isso foi um incremento no modelo relacional daquele sistema. Então foram mais tabelas que foram sendo criadas no seu banco de dados para que essas informações pudessem aprimorar ainda mais a qualidade dos nossos dados e conseguir dessa forma salvar informações que são pertinentes para a usabilidade, para a experiência do usuário naquele sistema ou naquele aplicativo. Pessoal, percebam que essa aula é apenas parte do processo de aprendizado. Eu preciso que vocês acessem a plataforma, leiam o texto de aprofundamento. Lá vai ter muito mais informações sobre essa aula de hoje. Respondam as questões do quiz, respondam a questão aberta de fórum e, muito importante, comente na resposta de 2 outros colegas. Até a próxima!